A chave mestra, autor Charles Haanel, parte 17. O tipo de divindade que um homem consciente ou inconscientemente adora indica o nível intelectual do adorador. Pergunte sobre Deus a um índio e ele lhe descreverá um poderoso chefe de uma tribo gloriosa. Pergunte sobre Deus a um pagão, e ele lhe falará de um Deus do fogo, Deus da água, ou um Deus assim ou assado. Pergunte sobre Deus a um israelita, e ele lhe falará do Deus de Moisés, que concebeu convenientemente governar por meio de medidas coercivas. Daí os 10 mandamentos. Ou de Josué, que conduziu os israelitas em uma batalha, confiscou propriedades, assassinou prisioneiros e assolou as cidades. Os chamados pagãos fizeram imagens dos seus deuses, os quais costumavam adorar. Porém, entre os mais inteligentes, pelo menos, estas imagens foram pondo apoio visível para o que permitiram e se concentrarem mentalmente nas qualidades que desejavam exteriorizar em suas vidas. Concentremo-nos neles e desse modo se materializarão em nossas vidas. O estudante que dominar o conteúdo da parte 17 não confundirá os símbolos com a realidade e estará interessado nas causas e não nos efeitos. Concentrar-se-á nas realidades da vida e então não estará decepcionado com os resultados. Parte 17. Dizem-nos que o homem tem domínio sobre todas as coisas. Este domínio se estabelece através da mente. O pensamento é a atividade que controla todo o princípio. O princípio superior, por causa da sua essência e qualidade superior, determina necessariamente as circunstâncias, os aspectos e a relação de tudo com o que entra em contato. As vibrações de forças mentais são as mais sutis e, portanto, as mais poderosas na existência. Para os que percebem a natureza e a transcendência da força mental, todo o poder físico se perde na insignificância. Estamos acostumados a olhar o universo com uma lente de 5 sentidos, e dessas experiências se originam os nossos conceitos antropomorfos. Porém, os conceitos verdadeiros somente são alcançados pelo discernimento espiritual. Este discernimento requer uma aceleração nas vibrações da mente e se alcança somente quando a mente se concentra continuamente em uma determinada direção. A concentração contínua significa um fluxo constante e intacto de pensamento e é resultado de um sistema paciente, persistente, perseverante e bem regulado. Os grandes descobrimentos são o resultado da investigação prolongada. A ciência das matemáticas requer anos de esforço concentrado para dominá-la, e a ciência maior da mente revela-se somente através do esforço concentrado. A concentração é muito mal entendida. Parece haver uma ideia de esforço ou de atividade associada a ela, quando é necessário justamente o contrário. A grandeza de um ator repousa no fato de que ele se esquece dele mesmo e na representação do seu personagem, chegando a estar tão identificado com ele que a audiência é sacudida pelo realismo da sua atuação. Isso lhe dará uma boa ideia da verdadeira concentração. Você precisa estar exatamente assim, interessado em seu pensamento, tão absorto em seu tema que não esteja consciente de nada mais. Tal concentração conduz à percepção intuitiva e à compreensão imediata da natureza do objeto de sua concentração. Todo conhecimento é o resultado deste tipo de concentração. É assim que os segredos do céu e da terra foram arrancados. É assim que a mente se converte em um imã e o desejo de saber atrai o conhecimento. Irresistivelmente o atrai e torna-se você próprio. O desejo é a grande parte do subconsciente. O desejo consciente raras vezes percebe quando seu objeto está fora do alcance imediato. O desejo subconsciente desperta as faculdades latentes da mente, e os problemas difíceis parecem se resolver por si mesmos.
A mente subconsciente, por ser despertada e ser levada à ação em qualquer direção, e fazer que nos sirva para qualquer propósito por meio da concentração, existe a prática da concentração que requer um controle físico e também mental. Todos os resultados de consciência, quer seja física ou mental, precisam estar sob controle. A verdade espiritual é, portanto, o fator que controla, é o que lhe permitirá a você crescer sem limites e alcançar o ponto no qual será capaz de traduzir formas de pensamento em caráter e conhecimento. Concentração não significa tão somente o pensar nos pensamentos, senão a transmutação desses pensamentos em valores práticos. A pessoa comum não tem qualquer conceito sobre o significado da concentração. Sobreexpressa o ter e nunca o ser. Não conseguem entender que não podem ter um sem o outro, que primeiro precisam encontrar o reino antes que possam ter as coisas por acréscimo. O entusiasmo momentâneo não tem nenhum valor. É somente com confiança ilimitada em si mesmo que a meta é alcançada. A mente pode colocar o ideal demasiadamente alto e falhar na marca. Pode tentar voar em asas inexperientes e, em vez de voar, cair em terra. Porém, isso não é razão para não fazer outra tentativa. A fraqueza é a única barreira à habilidade mental. Atribuía a sua fraqueza a limitações físicas ou incertezas mentais e torne a tentar novamente com naturalidade, e a perfeição se ganha com a repetição. O astrônomo centra sua mente nas estrelas e elas lhe revelam seus segredos, e os geólogos centram sua mente nos fundamentos da Terra, e temos então a geologia. Assim é com todas as coisas. Os homens centram suas mentes nos problemas da vida, e o resultado é evidente na vasta e complexa ordem social do presente. Todo o descobrimento e conquista mental são resultados do desejo mais a concentração. O desejo é a forma mais forte de ação. Quanto mais persistente é o desejo, mais manifesta a revelação. O desejo agregado à concentração arrancará qualquer segredo da natureza. Ao realizar grandes pensamentos, ao experimentar grandes emoções que correspondem com grandes pensamentos, a mente está em um estado no qual aprecia o valor das coisas mais elevadas. O que a intensidade de um momento de concentração séria e um intenso anelo de vir a ser, de conseguir e realizar as suas mentes, pode poupar-lhe muitos anos de esforço normal e de lentidão, e ela desatará em barras de prisão da incredulidade, da fraqueza e da impotência e da autodepreciação, e você chegará a uma compreensão da alegria e da superação. O espírito da iniciativa e da originalidade se desenvolve com persistência e continuidade do esforço mental. Os negócios ensinam o valor da concentração e fomentam a resolução do caráter, desenvolvem a intuição prática e a rapidez de decisão. O elemento mental em todo empreendimento comercial é dominante na medida em que controla o fator, e o desejo é a força predominante. Todas as relações comerciais são a exteriorização de um desejo. Muitas das virtudes firmes e substanciais são desenvolvidas na atividade comercial. A mente fica estabilizada e dirigida e se torna eficiente. A necessidade principal é a consolidação da mente para que seja superior às distrações e aos impulsos rebeldes da vida instintiva, e supere assim com sucesso o conflito entre o ser maior e o menor. Todos somos dínamos, porém o dínamo em si mesmo não é nada. A mente deve trabalhar o dínamo, então é útil e a sua energia pode ser definitivamente concentrada. A mente é um motor cuja força é inimaginável.
O pensamento é uma energia eternamente trabalhando, é o governante criador de toda forma e de todos os acontecimentos que ocorrem na forma. A energia física não é nada em comparação com a onipotência do pensamento, porque o pensamento permite ao homem aproveitar a estrutura da energia natural. A vibração é a ação do pensamento, é a vibração que alcança e atrai para fora o material necessário para construir e criar. Não há nada misterioso a respeito do poder do pensamento. A concentração implica simplesmente que a consciência pode ser enfocada ao ponto no qual se identifica com o objeto da sua atenção. Assim, o alimento absorvido é a essência do corpo. Assim, a mente absorve o objeto da sua atenção, dando-lhe vida e ser. Se você se concentra em algum assunto de importância, a energia intuitiva será posta em operação e ajuda a vir ao topo da informação, que conduzirá tudo isso ao sucesso. A intuição chega a conclusões sem a ajuda da experiência ou da memória. A intuição geralmente resolve os problemas que estão fora do alcance e do poder do raciocínio. A intuição geralmente vem com uma rapidez que assusta, revela a verdade que estamos buscando, tão diretamente que parece vir de um poder mais alto. A intuição pode ser reconhecida e apreciada. Se ao fazer isso precisa ser reconhecida e apreciada, se o visitante intuitivo lhe dá uma recepção real quando ela vem, ela virá outra vez. Quanto mais cordial a recepção, mais frequentes chegam a ser as visitas. Porém, se é ignorado ou descuidado, ele tornará menos frequente as suas visitas. A intuição chega geralmente no silêncio. As grandes mentes com frequência buscam a solidão. E é aí onde os maiores problemas da vida são resolvidos. Por essa razão, todo homem de negócios precisa se permitir ter um local particular onde não o perturbarão. Se você não pode se dar ao luxo de ter um local particular, pelo menos pode encontrar algum lugar onde possa passar sozinho alguns minutos do seu dia, para treinar o pensamento através dos modelos que lhe permitirão desenvolver esse poder invencível que é necessário alcançar. Lembre-se que o subconsciente é fundamentalmente onipotente. Não há limite a coisas que se podem fazer quando é-lhe dado o poder para atuar. Seu grau de sucesso é determinado pela natureza do seu desejo. Se a natureza do seu desejo está em harmonia com a lei natural ou a mente universal, emancipará gradualmente a mente e lhe dará um valor invencível. Cada obstáculo conquistado, cada vitória ganha, lhe dará mais fé em seu poder e você terá a maior capacidade para ganhar. Sua força é determinada por sua atitude mental. Se esta é uma atitude do sucesso, que se sustenta permanentemente com um propósito inquebrantável, você atrairá o domínio invisível, as coisas que você exige silenciosamente. Mantendo o pensamento na mente, este tornará gradualmente a forma tangível. Um propósito definido põe as causas em movimento que vão ao mundo invisível e encontra o material necessário para responder ao seu propósito. Você pode estar perseguindo os símbolos do poder, em vez de perseguir o próprio poder. Você pode estar perseguindo a fama, ao invés de perseguir a honra, a riqueza, ao invés de perseguir a abundância, a posição, ao invés de serviços. Em qualquer acontecimento, verá que virão cinzas, justamente quando se os alcança. A riqueza ou a posição prematura não podem ser conservadas porque não foram ganhas. Conseguimos somente o que damos, e os que tentam conseguir sem dar sempre constatam que a lei da compensação produz implacavelmente um equilíbrio exato.
A carreira foi geralmente pelo dinheiro e outros meros símbolos do poder. Porém, com uma compreensão da verdadeira fonte do poder, podemos nos permitir ignorar os símbolos. O homem com uma conta bancária grande constata ser desnecessário encher os seus bolsos com ouro. Do mesmo modo, o homem que encontrou a verdadeira fonte do poder já não está interessado em farsas ou pretensões. O pensamento normalmente é levado para direções evolutivas externas, porém, pode voltar ao interior, onde se apossará dos princípios básicos das coisas, do coração das coisas e do espírito das coisas. Quando você chega ao coração das coisas, é relativamente fácil entendê-las e ordená-las. Isso é porque o espírito de uma coisa é a própria coisa, sua parte visual e a sua substância verdadeira. A forma é simplesmente a manifestação exterior da atividade espiritual interior. Para o seu exercício dessa semana, esteja tão concentrado quanto for possível, de acordo com o método resumido nesta lição. Não permita que tenha esforço ou atividade consciente associada com o seu propósito. Relaxe-se totalmente. Evite qualquer pensamento de ansiedade a respeito dos resultados. Lembre-se que o poder vem através do repouso. Permita ao pensamento permanecer no seu objeto até que se identifique totalmente com ele, até que não esteja consciente de mais nada. Se desejar eliminar o medo, concentre-se na coragem. Se desejar eliminar a carência, concentre-se na abundância. Se desejar eliminar a doença, concentre-se na saúde. Concentre-se sempre no ideal como um fato já existente. Esta é a célula do gérmen, o princípio da vida que vai adiante e põe em movimento essas causas que indicam, dirigem e produzem a relação necessária, que se manifesta finalmente em sua forma. O pensamento somente é propriedade dos que podem recepcioná-lo. Emerson.